Olá, minha aluna, olá, meu aluno, seja você bem-vinda, seja você bem-vindo a mais uma videoaula. Estamos falando de planejamento governamental, ou seja, esta disciplina da qual eu, como professor, divido com vocês para este semestre. Espero que vocês atentem-se às diretrizes, ao conteúdo do que eu irei abordar, porque de fato a gente vai relembrar alguns dos conceitos já traçados, mas eu vou trazer aqui uma explicação um pouco mais aprofundada, em especial aos elementos de planejamento governamental. Como venho fazendo, eu vou desligar a câmera e a partir do próximo slide você terá então as minhas explicações e narrações, sem, obviamente, esse cantinho que você me vê aí na câmera. Muito obrigado por enquanto. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Evoluímos bastante aqui com relação à nossa disciplina, desde a explicação de planejamento. Na última aula, em especial, você se deparou com aquele podcast trazendo características e elementos de legislação. Dividi com vocês também o material em PowerPoint e também um material para que você pudesse identificar numa leitura mais aprofundada características, obviamente, deste planejamento, em especial trazendo para essa característica orçamentária, e eu vou mais uma vez, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, falar destes instrumentos de planejamento orçamentário. Vou dedicar uma explicação maior hoje, minha aluna, meu aluno, para o PPA, para a LDO e para a LOA, tudo bem? Da forma que a gente vem fazendo. Então, o que eu quero que vocês, de fato, estejam atentos a esta aula de hoje? A gente vai entender, a gente vai conectar estes instrumentos de planejamento. A gente vai ver como que, de fato, eles se relacionam. Então, tá aí o norte da nossa aula de hoje. A gente vai entender como que cada um destes instrumentos de planejamento, eles se conectam, eles se relacionam e que são fundamentais para a administração pública. Então, recapitulando, minha aluna, recapitulando, meu aluno, algo que de fato já for apresentado para vocês, mas vamos trazer aqui numa característica de, mais uma vez, enxergar a definição de cada um destes instrumentos e depois, a partir de agora, nós vamos traçar exatamente os objetivos de cada um deles. Vamos começar então com o planejamento plurianual. O que nós identificamos até agora e o que é importante enaltecer? A gente enxerga que o plano plurianual, ele de fato, ele tem na sua composição, ele é composto por programas e de fato ele é aquele instrumento, ou seja, aquela forma, aquele elemento legal de se realizar o planejamento com uma característica de maior alcance temporal, ou seja, a situação então de 4 anos. Por isso, essa característica efetiva maior no alcance temporal. E também o PPA, ele é muito importante, como nós já estamos enaltecendo há algum tempo, no que se diz respeito ao este estabelecimento destas prioridades. Para quê? No direcionamento destas ações que são tomadas, então, pelo executivo, pelo governo. E aí o que é importante, pessoal? Dentro efetivamente do plano plurianual, a gente vai conseguir estabelecer para a administração pública, numa característica mais regional, mais regionalizada, estas diretrizes, estas condutas, estes objetivos, estas metas, que vão então poder orientar o governante acerca de como aplicar recursos dentro deste período, então, que nós estamos trabalhando para o PPA de 4 anos. Tudo bem até aqui? E o que é importante a gente enaltecer, pessoal? Os programas do plano plurianual, o começo deles, como eles são elaborados, eles surgem efetivamente, como vocês acompanham neste segundo tijolinho que o professor está ticando aqui, a partir, obviamente, das necessidades, a partir, obviamente, daquelas demandas que não estão satisfeitas, ou então, através do quê? Daquelas
daqueles gaps, daquelas carências que são de fato identificadas, que são de fato reconhecidas e que são, obviamente, postas e declaradas então pelo governo. E aí, então, estas situações de demandas que não são satisfeitas ou estes gaps, estas carências, eles passam então a integrar a agenda de compromissos governamental. E a partir disto, então, vamos enxergar quais são os objetivos então do PPA, ou seja, do Plano Plurianual. Então, num primeiro momento, onde o professor coloca aqui o número 1, a gente enaltece que, de fato, o PPA ele possibilita organizar em programas todas estas ações desenvolvidas pela administração pública. Então, possibilita colocar programas, possibilita organizar estes programas, possibilita, através de todos esses programas, colocar exatamente todas estas ações que serão efetivamente desenvolvidas pela organização, pela administração, pelo setor público. Depois, pessoal, número 2, torna-se então pública todas as informações referentes à execução dos programas. Então, nós como cidadã, a gente de fato é conhecedor, ou seja, através do PPA a gente sabe de fato, a gente tem contato com todas estas informações acerca de como que estão sendo executados todos os programas. Depois, número 3, acompanho com o professor aqui neste tijolinho explicando os objetivos. O PPA, então, vai possibilitar uma participação mais efetiva da sociedade neste processo alocativo, nesse processo, obviamente, onde nós temos todas essas diretrizes, todos esses objetivos e todas estas metas. Então, a gente tem no PPA uma característica maior de coletividade, ou seja, desta participação maior nossa como sociedade. Depois, meu aluno, no que se diz respeito a mais um objetivo, a gente enxerga que para o PPA a gente consegue estimular a participação de outras esferas de governo. Olha que interessante. Então a gente trabalha aqui numa característica de maior articulação. E também, além de estimular esta participação de outras esferas, também da iniciativa privada, no que se diz respeito ao quê, pessoal? A fontes de financiamento, a fontes alternativas ao financiamento aos programas. Quando vocês chegarem lá no 5º semestre, lá no outro semestre, vocês vão enxergar exatamente todos estes projetos. E aí, nestes projetos, vocês vão encontrar todos estes programas, inclusive como que de fato monta-se um programa. E vocês vão se deparar com todas estas fontes de financiamento também, embora o professor vai, numa característica mais introdutória, apresentar no futuro próximo. Além disso também, o que é importante, meu aluno? O que é importante, meu aluno? O próprio PPA, ele dota o administrador, ele apresenta para o administrador, ele tem para o administrador público o quê? Um sistema gerencial, ou seja, uma forma mais estruturada, mais atualizada. E o que objetiva isso, pessoal? Sem sombra de dúvidas, leva o agente público a o quê, pessoal? A uma tomada de decisão mais assertiva e também permite o quê? Corrigir desvios e também, claro, ele vai levar este agente público a direcionar aquilo que é recurso, aplicar o recurso para que então haja efetivamente o alcance daquele resultado que foi previamente pré-determinado na característica de um programa. E para a gente finalizar, depois de ter explicado este tijolo número 5, aqui neste número 6, pessoal, o PPA ele cria então condições específicas para avaliar e mensurar através do quê? De indicadores e também dos efeitos destes sobre toda a sociedade. Então olha que interessante. Eu gostaria que vocês tivessem oportunidade, se vocês pudessem estudar um pouquinho sobre matriz lógica, vocês vão enxergar um framework, vocês vão enxergar ali um produto onde a gente tem exatamente a ideia
de como que nós podemos criar um programa governamental. E aí você vai identificar que a presença do PPA como este instrumento legal de planejamento vai permitir, junto efetivo a este framework, ter todas estas condições no que se diz respeito a avaliar, que é muito importante, a medir, que é mensurar, através desses indicadores. E, é claro, dar respostas exatamente à sociedade. Então tá aí uma explicação do PPA no que se diz respeito a este instrumento valioso, essa característica de maior alcance de tempo, de 4 anos, trazendo aí os objetivos que de fato a gente tem para que enalteça então este elemento de planejamento. Muito bem, minha aluna, meu aluno, vamos falar agora de LDO, ou seja, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí a gente vai entender que a LDO, ela vai exatamente estabelecer as metas, ela vai estabelecer essas prioridades acerca do exercício financeiro subsequente. O que isso quer dizer, pessoal? Ela vai orientar a elaboração do orçamento. E o que é muito importante a gente entender? Que, de fato, a LDO ela dispõe sobre alteração na legislação tributária. E aí também, para finalizar, ela vai estabelecer essa política de aplicação das agências financeiras de fomento. É óbvio, pessoal, que com base na LDO, que ela é aprovada pelo legislativo, o que acontece? O executivo, então, vai elaborar essa proposta orçamentária para o ano seguinte. Por isso, essa característica é subsequente. E aí, em conjunto com o quê? Com todas estas unidades orçamentárias, tanto do Poder Legislativo quanto do Judiciário. Vale lembrar, minha aluna, vale lembrar, meu aluno, que por determinação da Constituição, é claro que o governo ele é obrigado a encaminhar o projeto de lei do orçamento ao legislativo até o dia 31 de agosto de cada ano. Então, frisem isso, tudo bem? Por determinação constitucional, é importante que você tenha isso em mente. O governo ele é obrigado, então, a encaminhar esse projeto de lei do orçamento ao legislativo até 31 de agosto de cada ano, ok? E aí, então, acompanhe o projeto, uma mensagem da Presidência da República, do Presidente da República, na qual é feito então esse diagnóstico sobre a situação econômica do país e, é claro, as suas perspectivas. Então agora, depois dessa introdução, vamos aos objetivos então de fato da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, número 1, acompanho com o professor, definir então estas metas e prioridades da administração pública federal, incluindo estas despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Então, de fato, observando aquela data que eu falei para vocês, 31 de agosto de cada ano. A LDO vai aqui, pessoal, no número 2, orientar a elaboração da LOA, ou seja, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, o que é isso, pessoal? A LDO é esse elo entre o PPA, o plurianual que a gente falou, que funciona, obviamente, como este plano de governo, e a LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual. Então, conecta, tudo bem? E aí, então, sendo este instrumento de viabilização da execução dos problemas governamentais. Então, isso você acompanha exatamente aqui, onde que o professor está circulando neste momento. E número 3, minha aluna. Número 3, meu aluno. Vai, então, a LDO dispor sobre alterações na legislação tributária. E para a gente finalizar, número 4, estabelecer então esta política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, como há pouco eu falei para vocês. Então isso corrobora que, de fato, confirma que uma das principais funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como vocês acompanham aqui neste último quadrado, nada mais é do que, pessoal, estabelecer efetivamente dentro destes programas que foram então incluídos num primeiro momento pelo PPA,
Quais, então, terão prioridade? Isso é muito importante. E esta prioridade no quê? Na execução, obviamente, desse programa, né, para aquele orçamento, então, subsequente, ou seja, do ano que vai acontecer. E nosso último instrumento, então, deste planejamento, que é, então, a LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual, e aí do qual, então, o que é importante, pessoal, que nós entendamos, então, que de fato essa proposta, no que se diz respeito a ser esta proposta orçamentária, é este documento que apresenta o quê? Em termos de grana, em termos monetários, as receitas e também as despesas públicas que esse governo ele pretende realizar naquele período de um exercício financeiro. E aí, o que é importante? Ela deve ser elaborada pelo Poder Executivo e também aprovada pelo Legislativo. E aí, é claro, convertendo-se então na Lei Orçamentária Anual. E esse orçamento anual, ele vai então objetivar o quê, pessoal? Concretizar então aquelas metas que foram propostas no PPA, segundo então estas diretrizes que foram estabelecidas anteriormente pela LDO. Então, ou seja, pessoal, quais são estes objetivos efetivos no que se diz respeito à lei orçamentária anual? Então, número 1, fixar a receita e estimar a despesa anual. Número 2, operacionalizar as diretrizes e metas estabelecidas pelo PPA, que eu acabei de falar. Número 3, seguir as prioridades orientadas ou cerca pela LDO, como eu falei. E, por fim, assegurar o cumprimento destas funções, destas funções elementares do Estado, como, por exemplo, que é muito importante, justiça e segurança. Então, ou seja, pessoal, de fato, para nós finalizarmos esta explicação, a LOA, então, ela é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê o que o Poder Legislativo vai autorizar por certo período de tempo, através do quê? Desta execução das despesas destinadas então ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins, claro, adotados pela política econômica ou então geral do nosso país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Porém, minha aluna, meu aluno, depois de entender estes objetivos acerca de cada um destes instrumentos, como o professor há pouco evidenciou, mas de fato, para onde o modelo de planejamento governamental brasileiro está evoluindo? Então é isto que eu quero discutir com vocês agora para que a gente possa finalizar esta nossa videoaula. Então, o modelo de planejamento governamental brasileiro, ele está evoluindo para um modelo denominado modelo baseado em programas. E aí eu vou explicar para vocês quais são os objetivos efetivos deste modelo de planejamento governamental. Neste modelo de planejamento, a gente encontra como objetivo número 1 que ele vai ter uma visão estratégica com o estabelecimento de objetivos. Então, isso é muito claro que a gente vai ter objetivos a serem cumpridos. Além disso, quando a gente fala deste modelo baseado em programas, a gente enaltece esta identificação dos problemas e também a forma de enfrentar ou mesmo estas oportunidades que deverão ser aproveitadas. Com qual intuito, então, pessoal? Tornar realidade aquilo que foi estabelecido anteriormente como visão estratégica. Neste modelo baseado em programas, é muito importante também que através dele há uma concepção, há uma criação dos programas que deverão ser de fato implementados pelo aquele governo, com a característica do que, pessoal? De atingir aqueles objetivos que de fato vão implicar nesta solução de problemas ou então no aproveitamento destas oportunidades, como eu coloco aqui neste número 3. Além disso, pessoal, neste modelo baseado em programas, há também uma especificação das diferentes ações do programa,
com a identificação destes respectivos produtos que vão dar origem, quando couber, aos projetos e atividades. E, por fim, aos objetivos serão atribuídos indicadores e aos produtos, então, estas devidas metas. Então, este é o primeiro modelo do qual nós temos aqui, chamado programas. E o outro modelo, minha aluna e meu aluno, para qual está indo o planejamento governamental brasileiro, é aquele modelo baseado, então, em desafios. E quais são os objetivos, então, deste modelo? Então, o número 1, eles vão ser estruturados em função de temas e não mais em função de um problema ou deficiência. Então, aqui neste momento, a gente tem temas. Temas como direito à saúde, como logística, como transporte e tantos outros temas que são pertinentes à necessidade da sociedade como um todo. E aí, o objetivo número 2 é que, de fato, ele pretende incorporar uma logística entre setores, ou seja, intersetorial, e também, nesta característica de ser baseada em desafios, promover o quê? A atuação agregadora, ou seja, que se soma destes órgãos setoriais. E o que é importante a gente ver também? Que estes programas, já que eles são baseados em temas, como eu mencionei para vocês anteriormente, eles são desdobrados, ou seja, há vários temas que são colocados em desafios. E aí, cada desafio terá seu escopo, sua abrangência de uma forma delimitada. E aí, então, vão ter os seus próprios indicadores, vai ter uma própria análise territorial, ou seja, os principais órgãos envolvidos e os gargalos institucionais que envolvem exatamente cada uma destas situações de desafio. E vale a pena dizer também que cada desafio terá pelo menos o quê? Uma entrega à sociedade. Ou seja, a gente vai encontrar isso através do quê? Dos serviços, através dos pacotes de bens que são disponibilizados para a gente, como cidadão e como cidadã. E aí, cada um destes desafios, eles então serão monitorados, cada desafio será monitorado a partir do que? Destes indicadores. E vai ter também este acompanhamento desta realização, tanto física quanto financeira, por cada um destes órgãos que são então envolvidos efetivamente neste modelo baseado em desafios. E por fim, minha aluna, e por fim, meu aluno, falaremos agora então da compatibilidade exatamente entre estes três instrumentos de planejamento do qual o professor acabou de explicar para vocês detalhadamente. Então, minha aluna, meu aluno, como outrora já mencionado, a gente vai enxergar o seguinte, que, de fato, dentro daquela característica desta sistemática que foi enaltecida pela nossa Constituição de 88, a gente, de fato, percebe que todo esse processo de planejamento governamental, ele vai se iniciar, então ele tem início pelo plano diretor. E o plano diretor é exatamente este pilar do planejamento, ou seja, devendo todos estes demais instrumentos juntar, incorporar as suas diretrizes e metas, as quais então vão remeter o que? Estas ações planejadas, obviamente, para o futuro deste dado município, partindo então desse município. Como exemplo, vamos tentar considerar o seguinte, minha aluna e meu aluno, que neste plano diretor a gente tenha, então, seja estabelecido o quê? Aquelas diretrizes, aquelas metas para a política urbana do município. Então vamos tomar lá como exemplo o nosso município. O município de São Paulo, ou para quem mora aqui na região metropolitana aqui de São Paulo, um dos nossos municípios. E aí, então, qual que é a grande ideia do plano diretor? A gente vai ter, então, a situação de diminuir aquele déficit habitual que existe. Então, essa diferença, essa quantidade que falta, obviamente, para atender a população como um todo na característica habitacional. Então, o que vai acontecer? O que vai fazer o PPA? Então, o PPA ele vai estabelecer o quê? Os programas e as ações que são voltadas para este objetivo. Ou seja, de mitigar, então, de diminuir este déficit habitacional. E aí,
A LOA, o que pretende então a LOA? Ela vai disponibilizar então estes recursos orçamentários que são efetivamente necessários para quê? Para a execução desta ação que de fato vai diminuir o déficit habitacional. Então, olha aquela conexão. E aí, então, o PPA, que vai ser elaborado com este plano diretor, por fim, então, a LDO deve ser, então, compatível com este plano diretor e também com o PPA. E aí, minha aluna, meu aluno, a LOA ela vai ser elaborada de forma então compatível com esse plano diretor, com o PPA e com a LDO, atendendo então às características nossas efetivas de constituição. Para que nós possamos então concluir esta videoaula de tudo que nós abordamos então. Então, o que é importante? O que é relevante nós falarmos? Que a gente vai enaltecer o que, pessoal? Que o PPA define o que? Diretrizes, objetivos e metas de resultados. E que se espera obter através do que? Dos produtos, dos serviços que são então ofertados para a gente. Para quê? Para combater os problemas e atender então as demandas a todas as demandas de nossa sociedade. E na LDO, o que a gente entende? Que define-se então metas e as prioridades. Dentre as diversas metas previstas no PPO, o que vai ocorrer, pessoal? A LDO deve então definir aquelas que terão prioridade, como nós enaltecemos anteriormente, na alocação de recursos. E a LOA, então, na sua execução. E também estas metas de resultados fiscais, ou seja, as receitas, despesa, resultado primário, resultado nominal e também as características de dívida pública. Sendo assim, minha aluna, sendo assim, meu aluno, chegamos então ao final das explicações da temática desta videoaula, dizendo o seguinte, que o objetivo efetivo do legislador nada mais é do que obrigar aquele que é então o administrador público, o agente público, o gestor público, de fato a planejar. E aí a planejar o quê? Que possa então garantir que todas estas ações governamentais sejam e estejam contempladas naquele PPA. Pois o que, pessoal? Esse procedimento é o que vai evidenciar a integração entre o planejamento e a execução do orçamento. Agradeço você, minha aluna, agradeço você, meu aluno, pelo seu tempo, por sua dedicação em assistir, em ouvir esta videoaula. E fiquem atentos para as próximas videoaulas, das quais estarão disponíveis para vocês nas plataformas então de contato entre o professor e a sua sala. Meu muito obrigado e até breve.